Já tá rolando? Fala pessoal, vamos começar aqui o primeiro episódio do Juiz Locos Cast com um convidado muito especial, mas antes vamos dar uns recadinhos aqui, né? Então, sigam a gente nas nossas plataformas lá no Instagram, @JusLocos, e no YouTube, @JusLocosCoworking. Isso mesmo, siga a gente, é no nosso pessoal também, né? @GabrielNASSC e Vieira Luciano _N. Vai aparecer aqui a tarja para vocês. Vai aparecer para facilitar aí para vocês. Pois é. Então já... E também marca o sininho lá, né? Ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Porque a partir de agora vão ser vários episódios aí. Isso aqui tá bom, viu? Vai trazer muita coisa legal aí para todo mundo. Esse episódio vai ser bem bacana porque já vou começar a introduzir aqui, me permita. O cara é bravo, o cara é bravo. Esse aqui é meu amigo pessoal, professor, advogado. Por favor, Márcio Danilo, se apresente para o pessoal. Fala galera, tudo certinho? Professor Márcio Danilo aqui, professor de Direito Penal, Processo Penal, Legislação Extravagante, advogado e, como o Gabriel falou, amigo aí lá da faculdade e amigo da vida. Começamos na faculdade e seguimos para a vida. Exatamente. Então, Márcio, como eu te falei, é uma conversa bem fluida aqui. Eu gostaria que você começasse falando um pouco da sua história mesmo, assim, de anos mesmo, assim, de lá, quando você estava saindo da faculdade e começando a sua vida profissional no direito. Como é que foi isso aí? Cara, eu vou fazer até um gancho na sua pergunta. Eu não vou nem falar de necessariamente quando eu saí, porque eu vejo que hoje, muitas vezes, o problema da galera não é só a saída, é até quando começa o curso de Direito. Boa. Não sei se aconteceu com vocês. Comigo aconteceu. Eu me lembro que, como todo guri, eu queria ser jogador de futebol, né? Sim. Aí com a altura, goleiro. Vamos pro gol. Pequenininho, né? Eu comecei de centroavante, essa é a verdade. Mas não tinha aquela mobilidade toda e tal, aí foram só me jogando para trás, até que fiquei no gol. E aí deu certo, né? Eu acabei saindo, fui pro outro estado, divisão de base, joguei bola, tudo certinho. E aí depois de um tempo eu acabei retornando. E aí eu retornei para Aracaju já na época assim de vestibular, né? Já foi perto assim, segundo, terceiro ano. E aquele negócio de, e aí, vai fazer o quê? Porque a gente já tem que, entre aspas, resolver, né? Mas como é que eu vou resolver se eu nunca pensei nisso? A exigência com os nossos adolescentes, né, é muito grande, porque desde cedo já se cobra uma maturidade que não condiz com a idade. Né, são decisões que vão levar para o resto da vida aí, a gente, né, tá... E aí, quer queira, quer não, você com 12 anos sai de Aracaju para ir jogar bola, você não vai parar para pensar, e aí, eu vou fazer o quê? Não dá. Eu vou jogar bola, para todos os efeitos, é isso que vai acontecer. Tô indo fazer isso, né? Espero que dê certo, né? Quando você sai, é assim que você pensa. E aí, quando eu voltei, né, fui estudar, terminar ensino médio, e aí chegou vestibular. E aí? Eu disse, eita, e aí? Como é que funciona esse negócio de vestibular? O que é que a gente tem que escolher? E acabei escolhendo algumas opções de curso, e dentre elas, Direito. Não foi a primeira opção. O Direito foi a terceira opção. Tinha outras duas à frente, mas acabou que eu entrei para cursar Direito. E confesso, entrei naquela de, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é isso? Não sei o que fazer, vou fazer Direito. Pronto, era até uma frase, né, que a galera usa aqui, até um pouco pejorativa, né? Mas eu não sei o que eu vou fazer Direito. E comecei o curso, no início muitas vezes você pega aquelas disciplinas que não são tão palatáveis, né? Não é aquela coisa muito tragável. E você fica, rapaz, se for isso aqui, vai ficar difícil. Tô fora, né? Eu não sei se eu vou aguentar muito tempo, não. E acabou que terceiro período começou a pegar umas matérias aí do direito, então você já começa a se ambientar um pouco mais, a coisa começa a ficar um pouco mais lógica, começa a fazer um pouco mais de sentido. Mas ainda assim, eu não sabia o que eu queria fazer quando eu saísse. Sim. Eu já estava assim, bom, gostei de onde eu estou. E durante a faculdade, né? Você falou, já estava pensando aí na saída como seria, mas durante a faculdade, fez estágio, como foi sua vida acadêmica assim, enquanto estudante, né? Em meados do terceiro, quarto período foi quando eu comecei a me identificar com o curso mesmo. Então eu já estudava sem aquela pretensão de trancar. Não, vou fazer porque realmente eu gostei. E aí vamos seguir. Né? Agora eu vou até o fim, porque eu realmente estou gostando. Né? E quando chegou ali sexto, sétimo período, eu comecei a estagiar.
teve um concurso para estagiário do TJ, né, processo seletivo. Aí eu disse, vou fazer. Fiz o concurso e fui aprovado e fui para uma vara criminal. Fui estagiar numa vara criminal. Na época eu fui para assessoria, né, fiquei na assessoria da vara criminal, e aí foi quando eu comecei a gostar ainda mais do direito penal. Né? Eu tive alguns professores na faculdade que já me fizeram gostar da disciplina, né? O professor Santiago, o professor Ronaldo Marinho, que eu adorava isso as ajuda aulas. muito, né? Então assim, já me deu, né, Modéstia à parte, também tive um ótimo professor de Direito Penal e Processo, né? E aí eu disse, bom, e aquela coisa, como você falou, ajuda muito. Então, à medida que você tem professores, né, que você gosta da aula, que você se identifica, e acaba que em outras você também tem professores que você não se identificou com a disciplina ou com o próprio professor, então acabou que aconteceu isso. O lado penal, ele sobressaiu na faculdade. E aí termina afunilando, né, naquilo que você mais pensa em fazer quando se forma, né? Exatamente. Por mais que muitas vezes na prática a gente acabe não necessariamente começando nessa área, sim, mas você já tem um afunilamento ali. Você, bom, eu já gostei dessa, então eu vou procurar isso aqui. Então quando eu fui fazer o estágio, né, se eu não me engano eu terminei na segunda posição geral, aí você tinha como escolher de acordo com a sua posição. Eu até me lembro que o primeiro colocado foi um colega também da faculdade. E ele escolheu uma vara civil. Eu já não gostava de direito civil, já não era muito chegado. Disse, bom, vá para lá. E aí fui para o direito penal, escolhi uma vara criminal e pronto. E depois, assim, mais ou menos de um ano, surgiu a possibilidade de eu estagiar em um escritório. Então eu fui estagiar no escritório também na área criminal, no turno oposto. Né? De manhã eu estava no fórum e à tarde eu fui para o escritório. Então era manhã fórum criminal, tarde criminal e noite faculdade, para terminar, né, que já estava daquele jeito. E aí deu tudo certo. Então assim, essa experiência de você ter o estágio, ela foi uma experiência muito válida. Não só de você ver a prática, sim, dos dois lados, né, porque eu estava do lado de cá, então a gente pega processos, dá andamento, despacho, faz sentença, você está ali trabalhando, né, com isso daí. E do lado de cá você está fazendo as partes da advocacia. Então, você faz as peças, resposta à acusação, memoriais, lei processo. Eu considero que isso aí dá um gancho muito bom, muito importante para todo aluno. Então, fica aqui o recado já, né, para todo aluno de direito que puder estagiar, que puder fazer um estágio naquela área que ele mais se identifique, que ele faça, se dedique a esse estágio, porque ali é uma escola mesmo para o resto da sua carreira. Eu falo, tenho propriedade para falar, porque fiz 3 estágios, 2 em órgãos públicos e 1 em escritório, né? E da mesma forma que você, o segundo estágio, que foi num complexo penitenciário, eu comecei a estagiar lá, depois de um tempo eu também comecei a estagiar no escritório. E apesar de não peticionar nada lá, eu comecei a peticionar no escritório, e lá eu via muito do criminal, porque era uma consulta mesmo do interno com nós da equipe do jurídico, e dali eu vi que não, realmente eu gostava de direito penal. Mas aí comecei a estagiar no escritório, que a demanda é só cível. E dessa demanda cível que eu comecei a ver no escritório, eu falei, processo civil aqui também é bacaninha. Eu pensava também em ser promotor, sempre pensei em concurso público, só que comecei a estagiar no escritório, fui entendendo o que é que um advogado faz, né? E a partir daquilo ali eu falei, não, advogar também é pra mim. Também é bom, né? E aí já fui mudando a minha mentalidade, né? E então é algo que eu também reforço para todos os meus colegas, para quem está lá nos períodos mais baixos, que estagiar é essencial. Eu não fiz estágio, né? Eu tenho aí alguns anos na advocacia, mas na época de estudante não fiz nenhum tipo de estágio. Eu tinha empresa, então minha dedicação era exclusiva na empresa e o curso à noite. E eu senti muita dificuldade logo quando eu me formei, né? Que eu tomei a decisão, eu vou advogar. Não quero concurso, não é minha praia, eu vou advogar. E aí eu senti muita dificuldade. Então, assim, eu vejo a turma que faz estágio é diferente. A pessoa já tem um gancho, né? Já tem uma cancha aí de atuação, de forma de atuação e tal. É bem interessante mesmo. Assim, quando eu fui começar a pensar em estágio, a primeira coisa que eu fiz, antes mesmo do TJ, né, do concurso do TJ, foi ser estágio voluntário na defensoria. Que legal.
Então, acabou que assim, eu entrei na defensoria e 2 meses depois saiu o concurso do TJ, eu fiz e passei e acabou que eu não estendi, né? Porque era no mesmo horário. Mas, como você falou, se for possível, que todo aluno tenha essa experiência. Só que a gente sabe que não tem como todos terem essa experiência, porque você não tem locais também suficientes para abarcar todo mundo. E entra também aí a questão do estágio voluntário. O estágio voluntário, ele para o aluno que quer aprender, é um momento importante. Sim. Eu sei que ninguém quer trabalhar de graça, né, nem relógio trabalha de graça, mas a ideia do estágio voluntário não é você pensar que você está trabalhando de graça. Você está trabalhando pelo aprendizado, né? Exatamente. É você pensar que é uma plantação. Sim. Nesse momento aqui que eu estou fazendo esse estágio voluntário, e foi o que eu fiz na época da defensoria, eu fiz um acerto. Eu disse, olha, é voluntário, não tenho como estar aqui todo dia. Mas eu consigo vir aqui de 2 a 3 vezes por semana. Sim. Tudo certo? Tudo certo. Hoje ainda é diferente, porque hoje você tem a possibilidade de entre aspas, home office. Então, quando eu estava lá, os processos eram físicos, então não tinha como, você tinha que necessariamente ir lá, pegar os processos e voltar. Você podia até trabalhar de casa, mas você tinha que pegar os processos. Isso a gente está falando aí de 2008. E o estágio na época foi 2008. Foi quando eu comecei a advocacia. Eu estava terminando. 2008. Então hoje o estudante ele tem a possibilidade de fazer um estágio onde ele pode receber as demandas online. Sim. Ele pode entrar em uma videochamada, conversa com o advogado, tira a dúvida que ele precisa e tudo, e vai tocar o barco dele de casa. Então o custo diminui muito, o aprendizado vai ser gigantesco, e quando ele for iniciar a advocacia dele, se esse é o objetivo dele, por exemplo, ele vai ver que muitas coisas, muitos até equívocos de iniciante, ele já não vai passar. Já passa fase. Ele já perpassou aquela fase. Ali é para aquela pessoa que nunca teve o contato, vai dar umas ratadas até conseguir entender direitinho. E aí pronto, e aí quando eu já estava no final, né, acabei formando, saí dos estágios e continuei no escritório que eu já estava. Como eu já estava em um escritório estagiando, quando eu formei, fiz a OAB e quando eu passei, acabei continuando lá. Então eu já emendei, né? Não fiquei muito tempo. Prova da OAB, tranquilo? Eu vou lhe ser sincero. Na época que eu fiz a prova da OAB, né, 2010, é óbvio que é bem diferente do modelo de prova hoje, né? A banca vai evoluindo, mas não foi um bicho de 7 cabeças. A gente sabe que a banca vai evoluindo, mas a quantidade hoje de informações que um aluno dispõe para fazer a prova é muito maior do que eu tinha na minha época. Então lá, primeiro que você não tinha quantidade assim de canais de YouTube, rede social do professor, mesmo, né? Informação, a gente não tinha. Então a gente muitas vezes se formava, olhava para o outro e dizia, rapaz, e essa tal dessa prova da OAB, como é que é? Vamos fazer? Tem que pagar um boleto e vamos fazer. E nem todo mundo tinha condições de comprar um presencial, você não tinha, né? Sim, aqui assim, de forma recorrente, e o curso online tinha um acesso que não era para todo mundo. Sim. Então você ficava assim, bom, vamos fazer com o que eu fiz na faculdade e vamos ver se dá certo, na primeira fase. Mas antes da gente entrar na prova da OAB, ele tem que falar algumas histórias na advocacia. Na advocacia, né? Que eu sei que tem umas boas aí. Olha o problema aí, ó. Você vai puxar quais são as histórias para eu saber quais são as que eu posso contar. Fica à vontade. Não dá B.O. Eu sei que tem um aí de uma gravata. Rapaz, essa eu conto em sala. Assim que eu terminei, peguei o AB e tal, depois a gente ainda na prova. Mas aí quando eu comecei a advogar, não tinha essa quantidade toda de advogado, né, em termos de número. Sim. Era minha OAB 6 mil, na casa dos 6 mil, então nem todos advogavam, você tinha aí o estado todo para você correr atrás. Menino novo, eu estava fazendo uma conta aqui, viu, Márcio, que é o seguinte, minha OAB é 4.683. E eu peguei a OAB em 2007, final de 2007, início de 2008. A sua é 6.109 e pouco. Então foram 2.000 advogados aí, de 2008 até 2011. E de 2011 até hoje, o número estourou. Estourou. A proporção. Então, já passou do 17, né? 17 mil hoje inscritos. Essa conta que você faz aí, que eram poucos advogados,
Isso é real mesmo, É. assim, né? Na minha época que eu comecei a advogar, era mais tranquila a coisa. Né? Hoje você, assim, a gente brinca, né? Você formou, passou na OAB, tem um escritório em cada esquina. Mas também confesso para você, eu até estava conversando com uma colega advogada recente, que a gente tocou nesse ponto, né? O número. Mas tem muita gente que só tem um número, né? Não está atuando, não é uma advocacia mesmo, ela não vive aquilo. Ela está inscrita nos quadros, mas não necessariamente está batendo de frente ali na dedicação. Né? Mas lembro que quando eu terminei, eu disse, bom, vamos começar, né? Para onde? Aí uma coisa que eu fiz à época que me ajudou muito, mas muito mesmo, a advocacia dativa. Aqui a gente, na época eu estava com um advogado aqui trabalhando, que era do estágio, mas depois de um tempo juntei com 2 colegas e a gente abriu uma sociedade, abrimos um escritório. E nisso, cada um já tinha sua área de predileção, né? Eu já estava na parte criminal, o outro já estava na parte trabalhista, o outro na parte civil, então foi um ajuste natural. Ninguém precisou ceder nada para ninguém. Já estava um negócio bem encaminhado. E aí eu fui para o interior. E aí fui para Buquim, fui para Riachão, saí para os interior aí onde eu conhecia, abria a porta, tentava, e me ajudou muito. Porque como eu já tinha também essa cancha de ter trabalhado no escritório, de já ter uma experiência, apesar de não ser só o criminal, porque quando você vai lá para o interior fazer dativos, chega muita coisa. Chega mais o que tudo tiver. Ali. Então aparecia cível, eu digo, bora fazer. Família. Vai estudar já. Porque quando você chega no interior, a maioria das demandas da área civil são demandas de família. Então você tem ali alimentos, divórcio, união estável. Então, como regra, são essas demandas que a gente recebia. Mas tinha também os processos criminais e como não tinha defensor público, então vamos lá também. Depois de um tempo lá na comarca, você às vezes conseguia já dar um direcionamento, né? Ó, vou ficar mais nos processos criminais, tá chegando mais gente, chega um colega que joga isso, já puxa possível. Lá, né? Aí você vai se ajeitando. Sim. Tinha comarca que depois de um tempo eu já estava pegando só os criminais, eu já não estava pegando mais civil. E os criminais, inclusive aqueles que ninguém queria, porque dentro do criminal tem aquele, é um furto, um furto eu pego. Sim. Aí quando você diz, tem um júri, não, júri eu não quero. Não, traga pra cá. Inclusive hoje já existe uma especialidade de advogados só fazerem, por exemplo, o tribunal do júri, né? Sim, isso já está segmentando mais a esse nível. A advocacia hoje, assim, ela está nichada, né, como eles chamam. Você tinha o nicho e hoje você tem o nicho do nicho. A especialidade da especialidade. Quando eu comecei, a conversa era assim, e aí, vai fazer qual área? Trabalhista. Aí outro, criminal. Outro, civil. Pronto. Era isso o nicho. Só que hoje você tem um nicho trabalhista bancário. Você tem um nicho do criminal que só faz júri. Você tem um nicho do criminal que só atua na lei de drogas. Você tem o criminal só dos crimes tributários. Então você consegue ter hoje o nicho do nicho. É óbvio que você não consegue, como regra, sair da faculdade já no nicho do nicho. Exatamente. Mas se você já conseguir, tentando nichar para uma área e depois de um tempo, uma carga que você já conseguiu acumular, você nichar para aquela área específica, é uma tendência. Eu tô nessa transição, foi interessante a gente ter falado disso, né? Porque aí eu vou absorvendo um pouco das experiências, né? Porque eu tô nessa transição agora, né? Eu tô no último ano de faculdade, já passei na prova da OAB, tenho noção mais ou menos de onde eu quero ir, para onde eu quero ir, mas estou transitando entre a vida acadêmica e a vida profissional, né? Isso dentro do escritório. Então me ocorre algumas dúvidas, converso muito com o Dr. Luciano. Então estou absorvendo aqui essas experiências porque realmente não é fácil você escolher um nicho e se especializar naquilo, né? Eu tô assim, eu sei que eu quero coisas dentro do processo civil, apesar de gostar muito de direito penal. E processo penal eu já não... E gosta mesmo, eu sei que ele gosta. Mas eu não quero atuar no criminal. Né? Então estou nessa fase de transição que é dura pro jovem acadêmico. Estou batendo cabeça. Mas o jovem acadêmico, ele sofre sempre, assim, é do início ao fim, é um sofrimento. Por quê? Porque primeiro, muitas vezes assim, ele entra na faculdade, como eu falei, ele entra muitas vezes sem ter uma perspectiva do que é que vai encontrar ali. Então, em um primeiro momento, ele precisa se achar. Sim. Então, o primeiro problema do acadêmico é se achar
dentro do curso. Se realmente fez a escolha correta, se realmente era aquilo que ele queria, ou se ele entrou, como eu costumo brincar, por livre e espontânea pressão. É a expressão que eu uso logo nas minhas primeiras turmas. Vocês estão aqui por livre e espontânea vontade ou livre e espontânea pressão? Quem escolheu esse curso para você? Foi você ou foi alguém? Eu brinco com minha mãe. Quem escolheu o meu curso foi minha mãe. Escolhi no sentido de, não, isso aqui não faça não. Vamos procurar um negócio melhor aí. Por quê? Porque eu quero deixar você com o máximo que eu puder deixar para você viver sua vida. Porque, em tese, como o doutor Luciano falou, é o futuro que você não quer dizer que você está amarrado, mas é o futuro que você escolhe com 17 anos de idade. Então, em tese, com 17 anos, você está escolhendo o seu futuro. E qual a maturidade que você tem com 17 anos para me dizer que você vai escolher o negócio que você vai fazer a vida toda? E um passo errado lá atrás, com 17 anos, atrasa muito o que você almeja da vida. Sim. Né? O desfrutar da vida, né? Assim, né? A gente escuta assim, né? Ninguém está preso às suas escolhas. Isso é fato. Ninguém está preso, sempre é possível mudar. Sim. E cada um no seu tempo. Também tem essa. Né? Ele começou com tanto, eu não sou obrigado a começar da mesma idade, da mesma forma que ele começou. Eu posso começar depois. Mas a gente tem que ter a consciência de que uma escolha que a gente faça lá atrás e que não seja a escolha adequada, ela vai atrasar os nossos projetos aqui na frente. Tudo no seu tempo, mas que vai atrasar, vai. Se serve de exemplo, o meu mesmo, né? Porque assim, em 2016, quando eu fiz o vestibular, eu escolhi engenharia química. Gostava de química ali na escola, gostava um pouquinho de matemática, física, que eu era meio assim. E iniciei engenharia química. Fiz até o 7º período e descobri que gostava de direito. Comecei a... Quantos períodos eram? 10. Eu ia fazer você terminar esse curso aí. Pois é, mas eu comecei a estudar para concurso. Na época, já em 2017, eu acho, 2018 mais ou menos, já tinha boatos de abrir o concurso do TJ daqui, que abriu recentemente, já teve a prova e tudo, né? E aí eu comecei a estudar direito, algumas matérias de direito que caíam. Na verdade, várias matérias de direito caíam, né? E aí eu falei, isso aqui é massa. Isso aqui eu gosto disso aqui. Você chegou a cursar 7 períodos do curso de Química. De Engenharia Química. Engenharia Química. De Engenharia Química. Eu fazia ele terminar. Não, menino, maluco. Você chegou no 7, você vai terminar esse negócio. Depois você vai fazer outro. Maluco. Depois você decide. Depois você decide, mas agora você vai terminar. Mas assim, não estou insatisfeito com minha escolha não. A partir do momento que eu entendi que eu queria direito mesmo, que aquilo ali... Eu falei já no episódio piloto, eu sou completamente apaixonado pelo direito. Isso faz toda a diferença na vida da pessoa, né? Você fazer aquilo que você sente que é o seu caminho, né? Que é o que você quer estar tratando todo dia, tá discutindo, tá, né? Porque a vida é feita disso, né? Né? Exatamente. Inicial, contestação, né? Réplica, instrução. Então, assim, se você está apto e está querendo fazer aquilo, a vida se torna mais interessante. Assim. Pois é, então. E aí, como eu estava falando, né? Tudo no tempo correto. Sim. Aconteceu de eu escolher um curso primeiro e depois eu entendi que não é que eu nem gostava daquilo, eu até gostava, mas o direito para mim, foi arrebatador. Sim. E no tempo certo, estava lá no curso de direito com uma maturidade assim, não é, né? Mas com a maturidade maior do que quando eu entrei em engenharia química, para continuar aquilo ali e saber que eu realmente vou ser um operador do direito profissional. Então tudo no tempo certo. Quem fez uma escolha lá atrás, calma. Você ainda tem a chance, você tem a oportunidade. Isso, como eu falei, a gente não pode achar que nós somos reféns. Aí eu escolhi isso, então danou-se e vou ter que morrer abraçado com isso. Não. Tenho amigos que começaram direito comigo, formaram, começaram a advogar, abriram a empresa e hoje eles estão em outra área, na empresa do ramo que eles queriam abrir e tudo bem. E tudo bem. Abriu um restaurante, outro abriu uma outra empresa e o tudo conhecimento certo. Nunca é jogado fora, né? Exatamente. E que a gente sabe que assim, no dia também que ele quiser voltar, ele volta. Ele está com a carteira dele em mãos, ele suspendeu, né? Mas no dia que ele disser, quero voltar, já consigo fazer minha empresa andar sem necessariamente eu estar ali,
Então eu quero voltar, nem que seja para não necessariamente essa advocacia da labuta do dia, mas aquela advocacia onde ele consegue trabalhar, pegar um processo, leve, um negócio mais leve e tal. Tá, é uma possibilidade. Mas Márcio terminou que não contou a história da gravata. Fugiu da história da gravata. Prepara o corte, viu, Lucas? Comecei minha advocacia, né? Como eu falei, interior, ativo, correndo para lá e para cá, e depois de um tempo você já começa, né, a ficar mais à vontade, né? Começa a ficar mais solto. Então no começo você tá ali, terno e gravata, terno e gravata, terno e gravata. Depois de um tempo você diz, ó, tranquilo, tem certas audiências que eu posso só jogar o blazer e ser feliz. Sim. Fui eu, inocente, né, numa dessa aí, acho que eu já tinha uns 4 anos aí advogando. Uma audiência de conciliação designada em uma comarca de interior. Aí eu disse, bom, conciliação contra banco, operadora de telefonia, interior, aquela conciliaçãozinha que não tem acordo nunca. Vou botar uma camisa social, boto um blazerzinho por cima e tá tudo certo. Cara, chamou, sentei, né? Atrasou pra variar. Quando chamou que eu adentro, Vossa Excelência lá, brincadeira, tô pensando, Vossa Excelência fazendo a conciliação. Entrei, sentei, bom dia, deu uma olhada pra mim de cima a baixo, bom dia, doutor. Sentei achando que a gente ia gastar aquele 1 minuto, né? Pra fazer o termo e. Dizer que não tem acordo, né? Doutor. Aí eu fiz aquela cara de, oi? A gravata, doutor. Aí eu, doutor, conciliação, né? Isso não, aqui só se faz audiência de gravata. E aí é um negócio assim que até eu comento em sala de aula também. Às vezes a gente vê, né, muitos embates entre a advocacia e o judiciário. Sim. Né? A gente sabe que há desrespeito de prerrogativas e de forma reiterada, inclusive. Mas eu acho que tem certas coisas que a gente consegue contornar sem precisar criar um embate em relação a isso. Eu podia chegar lá e dizer, bom, o senhor também não está com a toga, então tá todo mundo errado aí, vamos embora. Mas assim, ele disse que só vai fazer audiência se eu tiver de gravata, né? Eu já saí de Aracaju, já estou aqui. Sim. Aí eu disse, bom, vamos arrumar uma gravata. Só que eles, bom, também vou arrumar, tentar ver se arruma mais feia que tiver também, né? Já que eu estou aqui na resenha, vamos acabar de... Encontrei um amigo lá fora, com as gravatas feias dele. Né? A gente brinca com, pejorativamente, advogado trabalhista, que não sabe se arrumar. E eu ia dizer logo, não precisa nem falar o ramo que já vão saber. Já sabe, já. A gente sabe que isso aí é pejorativo, né? Mas é uma brincadeira saudável. É a brincadeira que acontece nos corredores dos fóruns, né? Aquele terno listrado com aquela estampa de sofá. Sempre tem aquela fuleiragem. A gente brinca com isso. Aí eu disse, rapaz, e aí, como é que você tá? Presta essa gravata aí. Eu não lembro se eu tava, tipo assim, uma camisa vermelha. Eu sei que a gravata era laranja. Joga por cima essa gravata aqui, vamos ver o que é. Você vê como é que o cara tava. O cara tava de gravata laranja. Mas a exigência era a gravata. Era só a gravata. Ele não pediu que eu tivesse arrumado também, né? Sim. Então, combinando, né? Peguei a gravata, botei lá, amarrei a gravata, fui no banheiro, dei um nozinho, tá. Entrei. Ele me deu em 5 minutos. Não, pode procurar, doutor. Tranquilo. Voltei, entrei. E aí, excelência? Gostou da gravata? Ai, quase cuspa a água aqui agora, viu? Ele deu aquela... Na hora que eu fui... Ele deu aquela olhada como quem diz, é uma cara de pau, né, bicho? O cara ainda chega sem gravata. Eu dou 5 minutos pra arrumar uma gravata e fazer piada comigo. Feia, a pior gravata que tinha. Pior gravata. Aí dei aquela risada e disse, agora o senhor tá sem a toga, mas eu vou deixar passar. Sentei. Ele levou na esportiva. Eu levei na esportiva e tudo certo. Podia bater de frente, ficar aquele questionamento chato, de que, mas aqui é calor, e não sei o quê. Podia. Mas é algo que não acrescenta. Vale a pena, né? Então eu sempre parto dessa premissa. Eu não vou dizer que eu nunca tive nenhum tipo de entrevero. De vez em quando, de vez em nunca, acontece. Mas a gente tem que saber também que nem toda briga a gente merece brigar. Sim. Tem brigas e brigas. Então já tive minhas brigas, que eram brigas realmente necessárias. Mas isso não, era descontração, né? Fiz uma piada, ele levou na esportiva e tudo certo. Acabou a audiência depois, a gente bateu um papo ali e disse, não, doutor, eu só faço
um gravado, você já fica sabendo. Eu confesso que eu considero um excesso de formalismo, né? Mas também, por outro lado, olhando sobre outro ângulo, né? Se a gente começar a permitir no direito e nas audiências cada vez mais, né? Essa não cumprimento do formalismo termina que a coisa pode caminhar para caminhos aí... Para desordem, talvez, assim, uma desordem. A gente já conversou uma vez sobre isso, e minha opinião é que antes eu achava que era um excesso mesmo, assim, mas hoje eu já penso o contrário. Mas o cara apareceu lá, tava com blazer, né? Doutor, da próxima vez, aqui a gente faz com gravata, poderia né? ter sido isso aí. É aquela ideia, assim, eu concordo com a questão da liturgia, né? Do respeito ali. Tranquilo, beleza. Acho que tem um excesso de formalismo em alguns pontos. Sim. Acho que a gente pode levar em consideração, né, que a gente mora em Aracaju e que não é um lugar dos mais frios. E não tem sido. E pior ainda, né, ultimamente. Então você consegue flexibilizar. Né? Você abrir mão de certas coisas é complicado também, porque como o doutor Luciano falou, perde um pouco da medida. Perde a mão. Você vai cedendo ali, aí daqui a pouco alguém quer que ceda mais um pouco. Aí cede mais um pouco. Daqui a pouco o cara vai estar de regata. De bermuda já baixa as audiências online que a gente arruma da metade para cima. Aí daqui a pouco vai querer estar de camisa polo na audiência, né? Não, vamos, o mínimo. Mas eu concordo. Doutor, vou deixar, o senhor já veio para cá, né, já gastou seu tempo, sua gasolina, vamos fazer. Mas na próxima, já fique sabendo, tiver ali, doutor fulano, já sabe que eu quero o senhor de gravado. Pronto, tudo certo. Então são episódios que eu sempre falo em sala assim, escolham quais são as brigas que vocês vão querer entrar. Porque tem brigas que elas não vão acrescentar em nada. Você vai ficar o chato, você de certa forma começa a ficar mal visto, porque a gente não pode ignorar o fato de que quando você começa a agir dessa forma, você começa a ficar mal visto. Chega lá aquele advogado, olha, lá vem de novo, lá, vixe, meu Deus do céu, qual vai ser a bronca de hoje? Porque tudo é problema, tudo é confusão, vamos com calma. Simplesmente não vale a pena. Não vale. Você tem que entender quais são as brigas que vale a pena você entrar. Você teve um direito que realmente foi desrespeitado, um cliente seu realmente está numa situação de desrespeito ali processualmente falando, você vai. Então, às vezes, uma das coisas que no início a gente sofre muito também, essa questão do diálogo com o magistrado. Então, às vezes você quer conversar com o magistrado e antes de você conseguir conversar é uma luta, né? Porque você, primeiro é o estagiário que vem perguntar o que é, depois é o assessor que vem perguntar o que é. Eu quero falar com o magistrado, né? Você não sabia que eu tenho que fazer um filtro aqui antes, não. E aí quando você entra, ainda escuta de certos juízes assim, sim, doutor, diga aí, estou trabalhando. Aí você vai dizer, então eu não estou, né? Eu vim aqui para dar um oi. Então eu tinha muito essa, assim, eu não costumava bater de frente. Eu falo assim no passado porque é no início da sua advocacia. Então você no início às vezes está um pouco inocente ainda. Depois você vai amadurecendo e você vai vendo que até essas cutucadas se tornam desnecessárias. Tira a sua paz. Mas já aconteceu de eu querer, né, uma entrevista com a magistrada, o estagiário primeiro perguntar o que era, o assessor depois perguntar o que era, depois de uns 40 minutos que eu fui chamado, a primeira coisa que ela falou foi, pois não, doutor, diga aí, estou trabalhando, como o senhor pode ver. Eu falei, e eu vim para a praia? Eu não vim para a praia. Você está trabalhando, eu também estou trabalhando. Aí quer dizer, hoje eu já não faria essa abordagem. Eu iria ignorar, iria fazer o meu trabalho. Mas é impressionante como ainda tem algumas pessoas que acham que você está ali porque você gosta de estar ali. Se o processo fosse analisado da forma que deveria ser, se tivesse um andamento processual da forma que deveria ser, eu não iria me deslocar do meu escritório para ir para lá para conversar. É só você dar um andamento. Você pega alvará, 15 dias alvará esperando. Não faz sentido. Aí você vai lá para reclamar do alvará. Não, doutor, mas não faz sentido. Não já está pronto, não já está na conta. Libera o dinheiro e deixa o povo ser feliz. São coisas do nosso judiciário a nível de Brasil, né? Não é só a nível de Sergipe. E vou lhe falar aqui uma experiência minha, que Sergipe
eu ainda considero Bom. Um bom judiciário. Você ainda consegue falar com o juiz, você ainda consegue ter acesso às pessoas, você ainda consegue transitar, né? Sim. Eu vejo aí outras comarcas, outros estados que a coisa é bem difícil, assim. Eu falo em sala de aula isso, eu disse, olha, para todos os efeitos, apesar dos pesares, né? Mas o nosso judiciário é um bom judiciário. Você não costuma ter processos parados, se arrastando. Sim. Você tem aquela demora que todo mundo fica naquela expectativa aquela ansiedadezinha, né? Vai sair esse andamento aí. E o estagiário que ainda não está acostumado com isso fica maluco. Então assim, você tem isso, né? Todo lugar você vai ter. Nenhum é 100%, isso é fato. Mas, como o doutor Luciano falou, aqui ainda é bom. É bom. Eu já fui em locais aqui, presencialmente, de você chegar e dizer, tá de brincadeira comigo, né? Eu conto uma história, Márcio, que é bem interessante. Eu entrei com mandado de segurança numa licitação na Bahia, em Salvador, né? Especificamente. A obra foi realizada e minha liminar não foi nem apreciada. Eu tentei falar com o juiz lá várias e várias vezes, me desloquei daqui até lá, sem êxito, assim. O processo foi extinto até um dia desse. O meu comentário também foi da Bahia. O que eu falei que teve foi da Bahia. É impressionante, assim. Interior da Bahia. Então, eu agradeço muito o nosso judiciário aqui, porque, assim, com todas as dificuldades que eu acho que é inerente a todo o serviço público, exatamente, né? A burocracia que é inerente ao serviço público, mas ainda é um judiciário que o processo caminha, as coisas acontecem, sabe? Em ordem de estresse, a gente ainda se estressa pouco, se a gente for comparar com outros. Como você falou, da Bahia. Eu tive uma situação exatamente nessa, só que fui no interior. Então, de você ir para o interior, só falta encontrar o fórum fechado. Porque só tinha uma pessoa no fórum. Não, o juiz daqui, ele é substituto, ele aparece aqui uma vez por mês. Eu disse, qual é o dia? Não, no dia que ele quer aparecer. No dia a gente não sabe o dia certo. Tem semana que ele aparece na terça, tem semana que é na quinta. Eu disse, se alguém quiser conversar com ele, aí você tem um problema. Obrigado. A servidora falou exatamente isso. Chegou com problema. Eu disse, agora eu cheguei com um, saí com dois. Era melhor não ter vindo. Então, Márcio, e você fala assim, você estava falando aí, você fala muito, não, em sala de aula falta tal coisa, em sala de aula falta tal coisa. E como foi que você começou a sala de aula? Em que momento da sua carreira você entrou em sala de aula como professor? E como é que foi isso aí? Eu vou voltar um pouquinho para o período da faculdade. Quando foi que eu decidi, assim, que eu disse, sala de aula é bom, eu quero ir para a sala de aula? Foi no 6º período. Eu tinha um professor de Direito Penal chamado Eduardo Santiago. E eu adorava as aulas dele. E o jeito, né, dele ministrar aula, dele chegar sempre no astral, não tinha dia ruim. Então, assim, você via que não era algo que ele precisava, não era pela necessidade. Ele gostava de estar em sala de aula e gostava de transmitir o conhecimento. E aí aquilo, quem quiser receber o conhecimento vai receber. Quem não quiser, também não recebe, né? Ninguém é obrigado. Mas você percebia que, assim, de manhã cedo, né, nossa aula era cedo, no turno da manhã, até então, né, depois que eu mudei para a noite, e você via ali aquela aula, aquele empenho, gostei da matéria, gostei da aula, gostei da pessoa, disse, eu quero ir para a sala de aula. E aí logo, né, formei, peguei meu AB, comecei a advogar, pronto. E aí eu tinha um colega, que também foi meu contemporâneo de faculdade, e ele estava ministrando aula em uma faculdade aqui. E aí a gente batendo um papo, eu disse, velho, eu queria... Tá nos meus projetos aí. Se você conseguir, se você tiver um acesso aí, me avise que eu me jogo. Tudo certo. Aí, certa feita, ele me manda uma mensagem, rapaz, aqui na faculdade está precisando, parece, tem uma professora que vai sair, tem interesse não? Manda seu currículo. Aí eu fui, mandei o currículo, ele intermediou, conversei à época, mas aí a coordenadora, ela disse, olha, a professora ia sair, mas parece que não vai mais, então... Mas vou deixar aqui, se precisar. Isso foi em 2014, começo de 2014. Eu peguei meu AB em 2011. E aí quando ela falou comigo, acho que umas 2 semanas depois, eu estava em Riachuelo, fazendo audiência em Riachuelo, ela me ligou. Macho, tudo bem? Professor aqui e tal.
tem como você dar uma passadinha aqui, porque aquela professora que ia continuar, ela voltou atrás e não vai mais continuar com a gente. Aí eu disse, vamos nessa. Fiz minha audiência em Riachuelo, eu cheguei em Aracaju, fui pra lá. Eu disse, olha, a matéria é essa aqui, e aí outro ponto, né? Faculdade, você não necessariamente você começa na sua matéria, né? Na matéria que você tem aquela predileção. Essa matéria é essa aqui, uma turma de primeiro período, eu tinha 26 anos. Eu disse, vamos nessa, tranquilo. Eu nem perguntei quanto era a hora-aula. Eu queria entrar e iniciar. Só que aí eu, cara de menino novo, né? Aquela coisa toda, 26 anos, experiência nenhuma. Eu disse, rapaz, de alguma forma eu tenho que chegar chegando, né? Senão vão me atropelar. Aí, botar o terno. Primeiro dia de aula, eu cheguei lá, alto, magro virado na gota, parecia que ia quebrar. Botei um terno, digo, vamos pra sala de aula. E aí, velho, depois do primeiro dia, eu disse, não, eu quero isso aqui. Isso aqui vai ter que fazer parte da minha vida. Pronto. E aí iniciei, peguei essa disciplina. No outro semestre, eu já estava com outra disciplina também. E aí já tinha sido convidado para uma outra faculdade também. Então, no começo de 2014, eu estava em uma só. No segundo semestre, eu fui para outra. E na que eu estava anteriormente, eu ampliei as minhas disciplinas. Né? Eu comecei na FACE, que fica ali no COESE, né? Sim. E no segundo semestre eu fiquei na FACE e na UNIT. Aí eu estudei na UNIT, então era uma vontade muito grande que eu tinha de regressar ministrar aula na instituição que eu formei. E onde eu fiz minha pós também. Você começou dando aula então de Teoria Geral do Processo? Eu comecei ministrando aula de uma disciplina lá na FACE, de primeiro período, chamada Instituições Judiciárias e Ética Profissional. Sim. Então era basicamente o funcionamento da estrutura da nossa justiça como um todo, não só necessariamente da área penal como um todo, e ética profissional. Ética, sim. E foi essa disciplina. No primeiro período comecei. Foi bom, foi uma experiência diferente, porque você sempre na área penal você pega uma outra disciplina assim, e que você nunca viu, porque não é uma disciplina que costuma ter nas grades de faculdade. Era o que eu ia comentar, eu não tive essa matéria na grade. Você não assim, o MEC ele tem, né, a sua grade de disciplinas, as faculdades se adaptam àquela grade, só que a grade do MEC ela não é toda, você tem que seguir tudo que está aqui. Você tem como se fossem disciplinas básicas, mas aí as faculdades tem uma incrementam, flexibilidade, né? Tem uma flexibilidade. E essa disciplina não faz parte necessariamente da grade, mas é uma disciplina que, por exemplo, ética em faculdades costuma ser uma disciplina separada. Você estuda ética e você estuda mais lá na frente. Exatamente. Eu ensinei no primeiro período. Estudei então, e eu até me lembro que era ética geral e profissional. Então, ética geral ainda tinha discussão de Platão, meio filosófica, ainda. Mas vamos dar essa viajada aí. E vamos nessa. E preparar a aula e vamos nessa. Eu na faculdade eu estudei ética já para o final também. Eu tinha uma matéria na faculdade de filosofia. Então essa parte teórica da ética eu estudei dentro da matéria de filosofia, no primeiro período. Mas ética mesmo foi só a parte profissional. Lá não. Era a parte geral e a parte profissional. Então, é interessante essa coisa do professor, né? O professor ele cria uma paixão por aquilo, um amor por estar na sala de aula. É viciante. É viciante. Eu lembro sempre do professor Clóvis de Barros falando, né? Que ele fala que ele encontrou ali o lugar dele, né? Ele quando tinha, sei lá, ele contou a história quando ele tinha 6 anos de idade, que ele subiu no palcozinho lá da escola dele para apresentar o negócio. Ele disse que ele não queria que aquele momento acabasse. E eu vejo assim os professores que fazem isso, como você faz, como tem outros, né? Você falou do Eduardo também, né? Sim, Santiago. Do Santiago. Essa empolgação, essa estar sempre com o astral lá em cima e tal. Todos que fazem dessa forma criam essa paixão, assim. E eu admiro muito pessoas desse tipo aí, que nem você. Eu admiro pra caramba. Eu tive ótimos professores nesse sentido, assim. A UNIT, à época, ela tinha muitos professores que, de certa forma, inspiravam. Sim. Cada um com o seu jeito, porque não são necessariamente todos do mesmo jeito, mas cada um do seu jeito. Então eu sempre enumero, eu sempre falo o nome deles
porque foram pessoas que contribuíram. Então, Eduardo Santiago, Ronaldo Marinho, Kleber Valença, que era de Direito Civil, ele já tinha um perfil diferente, já era um tom de voz mais baixo, mas é aquela coisa, o conhecimento. É o professor entrar na sala e transmitir o conhecimento. Olha, eu não estou escondendo de você nada aqui. Sim. Eu estou lhe passando o conhecimento, que se você quiser pegar esse conhecimento e quiser depois utilizar, você vai ver que vai tirar você daqui e levar você aqui. Botar no andar de cima, porque para mim toda aula tem um objetivo. Você entrar numa sala de aula sem ter um objetivo, o que é que eu quero com essa aula? Não é entrar na aula e dar aula só por dar aula. Sim. Hoje eu vou ministrar aula à noite. Eu tenho uma aula numa turma de concurso. Aí eu vou dar aula de inquérito policial. Eu não vou chegar lá, é só mais uma aula. Sim. Não. Eu tenho que entender que eu tenho algumas pessoas ali que querem, né, passar em um concurso público, e eu sou um dos braços dessa transformação. Então eu preciso que a minha aula seja uma aula apta a tirar ele desse nível que ele está aqui e colocar ele nesse nível que ele precisa aqui. Senão é uma aula vazia. Eu acordar, olhar minha agenda e dizer, eu tenho aula, vamos lá, vou dar meu assunto e vou dar aqui de qualquer jeito aqui, passa meu conteúdo e vamos embora. Não. Então comigo, eu sempre carreguei isso comigo. Tanto que quando fui no outro semestre, né, quando eu fui para a UNIT também, eu peguei, aí sim eu consegui pegar disciplinas que realmente eram de direito penal. Então, quando eu entrei na UNIT, eu entrei por causa de um professor que saiu do campus e ficou só em Aracaju, e eu entrei diretamente para ministrar aula no campo de Propriar. Sim. Então lá eu entrei já nas cadeiras realmente de direito penal. Direito penal 3, direito penal 2, na verdade eles chamam de crimes em espécie, né, a parte especial do código, e eu já entrei nessa parte. Então, quando eu entrei na UNIT, eu já entrei para a cadeira de penal. E aí foi só... Comecei com direito penal, depois peguei processo penal, depois legislação penal, aqui criminologia. É a minha praia, né? E aí fiquei. Eu disse, aqui a gente está em casa. Sim. E aí passei um bom tempo lá, né, bons tempos também lá. Depois acabei saindo e fui para a FANESE, que é onde eu estou hoje desde 2020. Né? Fui lá conversar com o professor Marcel e estou lá desde 2020. Entrei lá em janeiro de 2020. Já tem aí, brincando, 4 anos e um pouquinho já de faculdade. E é um negócio viciante. Você começa... nem toda turma, né, você tem toda a atenção. Você não tem turma de 70 alunos. Não são 70 alunos que estão vidrados. Sim. Até porque tem alunos que também não gostam da disciplina, preferem outra disciplina. Sim. Natural, mas é aquela coisa. Natural. Você entra na sala e diz assim, hoje eu contribuí para a mudança. Hoje eu fiz a minha parte dentro do processo de transformação. Para mim, sala de aula é isso, é transformação. E é muito esse o papel do professor, né? Assim, é muito esse o papel da educação como um todo, né? Transformar a vida das pessoas, né? Exatamente. Se todo mundo conseguisse enxergar isso, a coisa funcionaria mais, haveria uma dedicação maior à Sim. educação, aos professores, enfim. Eu sempre pensei muito sobre isso, né? Eu sempre pensei em levar conhecimento às pessoas. Só que não sabia exatamente como eu ia fazer isso. Minha mentalidade maior, assim, meu ideal maior, era fazer as pessoas pensarem por elas. Não era simplesmente pegar uma ideia e colocar na cabeça da pessoa. Falar com as pessoas para que elas desenvolvam o seu pensamento, o seu próprio pensamento. É provocação, né? Isso, provoca. Exatamente. E daí, desde o semestre passado, quando eu estava lá fazendo a minha preparação para a segunda fase da OAB, eu comecei a ver assim, rapaz, sala de aula talvez para mim seja um bom lugar. E vim maturando essa ideia e até hoje eu estou cultivando essa ideia. É porque, como você mesmo falou, você precisa ter um propósito naquilo ali. E esse propósito para mim é muito grande na minha vida, né? Inclusive esse podcast é para isso. É para levar conhecimento às pessoas e fazer elas refletirem, pensarem, construírem uma ideia. E a partir daí eu sinto que eu contribuo para a sociedade, com educação talvez, né? Filosofia que seja, muita coisa que a gente vai falar aqui. Né? Experiência de vida, de certa forma, é um dos fatores também que você está ajudando, porque a minha experiência, a sua experiência, a experiência do Luciano, tudo isso daí contribui. Então talvez você tenha às vezes um aluno que está ali no começo da faculdade e ele está, meu Deus do céu, estou aqui, mas não estou aguentando.
talvez esse cara tenha entendido esse começo aqui, né, de entrevista e dizer assim, pô, calma. Calma, boa. Talvez eu não esteja, talvez eu só precise esperar mais um pouco. Sim. Então é tudo isso aqui. Quando você tem pessoas que já passaram por uma determinada fase e essa pessoa está ali externando para você, né, como foi que se deu, como foi que aconteceu, isso daí serve para você. Talvez você possa absorver assim, paz, calma aí, calma o coração, cabeça fria, vamos colocar aqui tudo certinho que vai dar certo. Daqui a pouco o negócio começa a fazer sentido, começa a encaixar, e aí eu vou embora, eu vou empurrar aí daquele jeito. Exatamente, e eu senti essa necessidade de falar com um acadêmico de direito e até transmitir isso até para outras áreas, outros cursos, porque o que a gente fala aqui, é sobre direito, é sobre o curso de direito, mas ele na verdade é sobre a vida e sobre a faculdade. De vida. Perfeito. Isso aqui é experiência de vida. É o direito por serem pessoas do direito, mas não necessariamente só o direito. Isso aqui é experiência de vida. Sim. Então você pode estar cursando uma outra faculdade, mas coisas que nós falamos aqui, guardadas as proporções, vai se aplicar a você. Alguém que está estudando para um concurso público, não está necessariamente numa faculdade ainda, mas coisas que nós falamos e vamos falar aqui, também vai se aplicar para essa pessoa. Então é isso, é um instrumento de transformação. Eu sempre parto dessa premissa. Se eu puder tirar você desse ponto e levar você a esse ponto, para mim já está valendo a pena. Já fez sentido. Já fez sentido para mim. Senão eu não vou passar aula de aula. Passar aula de aula para quê? Para ficar lá falando e não tentar tirar você daquela zona e levar para uma outra, para mim não faz sentido. Eu prefiro entregar a matéria e dizer, ó, bota outra aí que eu não estou conseguindo implementar. Mas se uma pessoa que eu ajude, para mim já valeu a pena. Para mim é sobre isso. Exatamente. Ô, Márcio, mas assim, eu acho massa isso que você falou, eu concordo perfeitamente. E sei também que você agora é um cara que transforma a vida de muitas pessoas através do curso aí para a prova da OAB, né? Então, exatamente, inclusive, né? Gabriel fui aluno, prova viva disso, exatamente. Né? Fui aluno do curso de Márcio para a segunda fase da OAB e recomendo para todas as pessoas que vão fazer na área de direito penal, recomendo. E não é porque ele é meu amigo, não é porque ele foi meu professor, eu recomendo porque o curso é bom. Se você está vendendo, seja lá o que for, você está indicando algo, você indica porque aquilo é bom, porque você consumiu. Então, eu indico o curso porque eu confio no curso, né? Então, fala pra gente um pouco como foi essa... Você era professor universitário e aí começou a dar aula para a OAB. Essa migração aí também, né? Essa adaptação. Quando eu entrei na UNIT, né, em 2014, segundo semestre, eu comecei a pegar mais disciplinas e aí acabou que eu tive que pedir desligamento da FACE. E aí fiquei na UNIT mesmo. Comecei em 2015 só UNIT. E aí eu já ensinava criminologia, já ensinava legislação extravagante, então eu já estava ampliando a minha gama de disciplina dentro da instituição. E comecei a ir para outros campos também. Eu só dava aula impropriada, depois fui para Itabaiana, para a Estância, e comecei a ampliar. E quando eu estava com algumas disciplinas em Itabaiana, surgiu a possibilidade, eu estava meio inquieto. Então eu sou muito inquieto também. Depois de um tempo, quando está tudo meio que no marasmo, eu disse, rapaz... Na zona de conforto. Tá tudo muito tranquilo aqui, né? Tá muito tranquilo, eu tenho que arrumar algum problema para minha vida. Então, assim, eu estava na UNIT, estava bem, estava na advocacia, estava fluindo. Só que, como eu falei, eu comecei a ver na educação essa transformação. Então, eu comecei a dar uma dedicação maior à sala de aula e menor à advocacia. Eu comecei a terminar os processos que eu tinha na advocacia e comecei a não necessariamente eu pegar outros processos. Eu comecei a fazer parcerias à época para que eu não precisasse ficar à frente dos processos, exatamente porque eu sentia que para mim hoje estava fazendo mais sentido trabalhar nesse processo de transformação. E eu ministrava aula em Itabaiana e certa feita uma aluna, a gente conversando, e ela estava assim, professor, prova da OAB, não sei como é que vai ser, estou muito nervosa, não sei se estou preparada e tal. E é uma coisa que eu sempre digo aos alunos, olha, vocês nunca estão preparados, pô.
você nunca vai sentir, não é que você não esteja, você nunca vai sentir que você está preparado. Você fez 5 anos de faculdade. Se você fez uma faculdade bem feita, e bem feita que eu falo não é que você era o Rui Barbosa lá dentro, não. Bem feita. Você está preparado. Só que sentir-se preparado, você não se sente. Isso é fato. E aí eu tranquilizando, conversando com elas, não fica com essa vibe não, vai dar certo e tal. E ela disse, eu não fiz curso, quem a gente mora aqui, para ir para Aracaju é complicado. Aí eu disse, realmente. Aí fiquei com aquilo na mente, eu disse, e se eu tentar abrir um curso aqui em Itabaiana? Fui falar com o meu coordenador, né, que na época também foi meu professor na faculdade, né, Raimundo Giovanni. Conversei com ele, disse, mas tem como a gente, né, alugar aqui o espaço da UNIT, pegar uma sala, fazer uma movimentação aqui final de semana? Eles têm, vou passar o contato e vamos conversar. Chamei alguns colegas professores. Né, que... E você vê, só um parêntese aí nessa história sua, e que é uma coisa que me chama muita atenção, assim, na vida como um todo, né? Como pessoas despertam pessoas. Você vê, você foi tocado, despertado, por um aluno, uma aluna, né? Que se a pessoa não estiver atento aos sinais que a vida lhe dá, né, você deixa passar. E de certa forma uma conversa despretensiosa, uma conversa de corredor. Exato. Mas você estava atento, entendeu, Márcio? O que eu quero dizer é que as pessoas despertam pessoas, mas você tem que estar atento. Sim. Você tem que estar com o radar ligado para dizer, rapaz, você me falou um negócio aqui que pode dar certo esse negócio. Sim, né? Vamos testar, né? Eu chamei uns colegas professores, né, quase todos também da UNIT. Selecionamos algumas disciplinas, as disciplinas mais, né, que tem a maior quantidade de questão, e a gente conseguiu montar uma primeira turma lá. Sim. A galera acolheu bem, né, teve um resultado bom, e aí eu comecei a migrar de Propriá, que foi quando eu entrei para ministrar aula, estava mais em Propriá, e comecei a jogar mais matéria para Itabaiana, para facilitar a minha, né, que eu ficasse por lá, por causa do curso. E comecei lá dentro da UNIT mesmo. Então, lá dentro da UNIT, a gente alugava, fazia o curso, até que surgiu a oportunidade na época de pegar um espaço próprio, na época ali no Shopping Peixoto. Tem uma sala ali no Shopping Peixoto, que funcionava um curso, e o pessoal estava fechando, e eu disse, não, vamos conversar, vamos tentar fazer um jogo aí. Fizemos um jogo e acabei pegando o espaço. E fiquei até a época da pandemia, né? Assim que atacou a pandemia, a gente teve que fechar o presencial, e não dava para continuar com o espaço lá. E foi assim que eu comecei a entrar no projeto envolvendo o exame de ordem. Porque aliado a isso, eu também comecei a perceber o seguinte, nós temos, eu sempre falo isso em todas as minhas turmas, nós temos um alto índice de reprovação. O exame de ordem, quer queira, quer não, ele tem um alto índice de reprovação. E a gente precisa buscar o porquê que isso está acontecendo. Porque não é para isso acontecer. Assim, você vai ter reprovação? Vai, óbvio que você vai. Mas não na proporção que a gente está tendo. Então, quando eu montei o curso lá, e depois eu acabei fechando e vindo para Aracaju e entrando em outros cursos para ministrar aula, eu sempre fiquei com isso na minha mente. Eu disse, tem alguma coisa errada, a gente está falhando em algum lugar. E aí a falha é geral. Depois que você para e faz aquela reflexão, a falha é geral. Sim. A faculdade tem a parcela dela? Tem. O aluno tem a parcela dele? Tem. O professor tem a parcela dele? Tem. Todo mundo tem a sua parcela aí e está fazendo com que a gente tenha números dessa natureza. Mas eu sempre me dediquei muito, então eu posso não ser o melhor, mas eu me entrego muito a esse projeto. Eu abracei esse projeto e aí eu me entrego muito. Foi quando surgiu a possibilidade de fazer uma segunda fase na área de direito penal sozinho. Eu trabalhava até então com outro professor, a gente não continuou mais trabalhando junto e eu não ia fazer. Eu saí assim da situação, eu não vou fazer segunda fase, não é para mim. Eu desacreditei em mim mesmo, não é para mim não, deixa eu ficar aqui na primeira e tudo certo. E foi quando também uma conversa com um aluno e um outro colega que é professor, que é lá do curso também, e um outro colega professor, da professor Fagner Dantas também, a gente conversando, que é de outra área, e ele disse, velho, você tem totais condições, pô. Veja aí o tanto que você já cresceu aí de quando você começou, porque é aquela assim de
a oportunidade surge, mas se você não estiver preparado, do mesmo jeito que ela surge, ela vai embora. Então eu disse, rapaz, vamos jogar. Eu até brinquei com ele, eu disse, separa o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Liga que eu fico. Eu vou abrir a turma. Sim. E lancei. E aí foi quando eu disse, pô, é isso, é um processo trabalhoso, né? O processo de segunda fase é muito mais trabalhoso do que o da primeira, porque é só na sua disciplina, mas é essa transformação. É chegar no dia da solenidade e você poder tirar foto com o aluno que hoje é advogado, é você escutar uma mãe, né? Isso é obrigado, né? velho. Não tem. Eu sei, você não tem preço que pague. Entendeu? Você encontrar uma mãe ali no dia da solenidade, todo mundo, família, sou obrigado, o aluno, mãe, foi ele que foi meu professor, tal, obrigado, você. E assim, você fala, obrigado pelo quê, né, velho? Na verdade, eu é que agradeço a oportunidade de ter contribuído e que está aqui nesse momento. Porque você se colocar nesse lugar de instrumento mesmo, né? Eu sou um instrumento para você chegar ao seu fim. Meio. Né? Hoje a minha vida é essa, assim. Hoje eu digo direto. Hoje eu me vejo professor e eu me vejo como instrumento de transformação. Eu posso estar ministrando aula numa turma de segundo período como numa turma de oitavo, de nono período. Eu mostro para aquele cara que ele tem que melhorar. Sim. Ele sempre tem o que melhorar. A gente sempre tem o que melhorar. Então eu digo para ele, ó, o que é que você quer com esse diploma? Você já parou para pensar? Porque eu acho que tudo que a gente faz tem que ter um propósito. Se eu entro numa faculdade e eu não tenho propósito nenhum, eu digo, rapaz, vai ficar complicado. Para eu conseguir levar, eu tenho que ver alguma coisa. Então, quando eu não entrei vislumbrando nada. Mas eu vou lhe contar, sabe por que eu estudava? Eu estudava porque minha faculdade era particular e tinha alguém pagando. Sim. E não era eu. Então, como não era eu, esse era o meu propósito. Moral de estudar, pronto, né? É isso. Alguma coisa tem que guiar você. Porque se você não tiver nada guiando você não vai se doar. Então, às vezes o aluno entra, ele já tem assim, eu quero ser juiz, eu quero ser advogado, eu quero ser promotor. Então esse propósito já está lá. Ele vai trabalhar agora para alcançar. Eu não tinha esse propósito. Eu entrei por entrar porque alguém disse que aquele curso era bom e queria me ajudar. Mas eu não tinha esse norte. Meu norte como era vocês tem vários. São vários, né? Então esse era o meu norte, olhar assim e dizer, peraí, eu não sei ainda o que eu quero fazer, mas uma obrigação eu tenho. Sim. Fazer jus ao que está sendo investido. Porque isso aqui não é de graça. E aí você falou uma coisa interessante aí que me chama a atenção também, que é o que move esses alunos que não têm esse propósito, vamos dizer, certo, né, já fixo, são as perguntas, né? Como é que você se vê daqui a tanto tempo, né? Isso. É uma forma de provocar. Essa área que é a provocação. É a provocação. Então, o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Exatamente. Né? Então, eu tenho um aluno que é de terceiro período, a pessoa tem 18 anos de idade. Eu tenho um aluno com 17 anos de idade, está no terceiro período, entrou lá com 16, está com 17. Aí esse cara tem a obrigação de saber já lá na frente. Esse cara não vai saber, é muito difícil chegar para essa pessoa e dizer, e aí? O que você pensa com esse curso? Mas eu sempre faço essa provocação nas turmas de início. O que você está pensando aqui? O que você vislumbra com isso aqui? Geralmente as respostas são um concurso público, mas você percebe que são respostas. Bota a pessoa para pensar, né? E você percebe que não são respostas seguras. Sim. A pessoa está assim, um concurso público talvez, penso em advogar e depois fazer um concurso. Então assim, você vê que a pessoa não está segura ainda. Sim. Mas de certa forma, alguém foi lá e disse, e aí? Tá pensando? Vamos começar a pensar, porque esse pensar ele vai fazer até com que você leve isso aqui com responsabilidade. Sim, mesmo que você não pense ainda no que você quer fazer. Mas eu preciso definir alguma coisa que vai fazer eu levantar da minha cama e vir para cá fazer o meu melhor. Entendeu? Então, o que era que fazia eu levantar da cama para ir para a faculdade de manhã cedo para fazer o meu melhor? A mensalidade da faculdade. Minha mãe pagava metade do valor e a patroa dela do trabalho pagava outra metade. Sim. Como é que eu vou sacanear com duas pessoas que estão pagando, sendo que uma das, inclusive, não tem nada de parentesco comigo? É a patroa da minha mãe. Eu não posso fuleirar com o dinheiro dos outros. Então eu tinha que ter um propósito. Esse era o meu propósito.
Primeiro, segundo, terceiro período, proposta, obrigação moral. Tem alguém pagando e eu tenho que fazer. Vamos lá. Pronto. Depois, quando eu arrumei o meu propósito, vai construindo, eu vai chegando. Troquei o propósito. E aí se torna natural. Não é mais pela obrigação moral, é pelo propósito. E aí a gente vai embora. E aí a coisa fica boa, né? E aí você fica melhor. Fica melhor porque você não consegue, você não está mais encarando aquilo como um estorvo. Isso, não é mais um peso. Estou fazendo só por causa do dinheiro aqui, porque se não fosse também, não. Depois você está fazendo por quê? Você está fazendo porque você quer transformação. Então aí agora, não é que fica mais fácil, mas fica mais tragável, está mais palatável para você agora. Vou fazer uma pergunta aqui que eu acho interessante. Essa questão da prova da OAB lhe trouxe uma alegria interior maior? Muito maior. Por conta dessa transformação. Porque essa transformação na prova da OAB ela é muito visível. Isso. Você sai de estudante para ter uma profissão. Isso é muito digno Exatamente. para o ser humano, né? Na graduação, quando você está ali, eu recebi um convite ontem de uma turma da FANESE, dos formandos 2024-1, para ser mestre amigo. Então, assim, quando você recebe convites como esse... Eu vi no Instagram, né, comentar. você percebe que valeu a pena. Valeu, então, são todas as turmas que você recebe? Não, é óbvio que não vai. Cada professor marca de uma forma. Sim. Uns marcam para o bem, outros também marcam para o mal. Tem aluno que não deu ali... E não vou ser hipócrita, né? Não, acontece, porque eu também tenho o meu perfil. Sim. Então, tem alunos ou tem turmas que não se adaptam a esse perfil também. Acha que poderia ser diferente. Então, ele gosta mais daquele. E tudo certo, tranquilo. Sim. Mas é onde eu entro. Quando você recebe convites como esse, você fala assim, é sobre isso, né? Tá valendo a pena, eu estou promovendo essa mudança. Só que quando eu decidi abrir a mentoria para a segunda fase, a mudança é muito mais visível. Porque quando você está na graduação, eu estou transformando aquela pessoa em bacharel em Direito. Mas quando eu estou na segunda fase e eu estou lá na solenidade, e eu estou vendo ali a pessoa recebendo a carteira, eu estou tirando foto, é aquela sensação de missão cumprida. Missão cumprida. Tirei você daqui, porque... É óbvio que não sou eu, né? É um trabalho conjunto, é um trabalho de 4 mãos. Mas a gente saiu daqui e hoje eu posso tranquilamente saber, fizemos a nossa parte bem e hoje você vai ter uma profissão. Então você está pronto. Vai, né? Uns quebra-cabeça ali quando começa na prática, vai. Mas você agora você dormiu bacharel e você acordou advogado. Exatamente. Pois é. Então a mudança é essa. E aí quando você vai para a solenidade, não é só saber que a pessoa está recebendo. É a família ali também. Professor, obrigado, você fez isso. Não fui eu que fiz isso. Sim. Nós fizemos isso. Rapaz. Porque a gente precisa de uma rede. Porque Gabriel foi meu aluno. Aí eu, Gabriel, e aí Gabriel, cadê a peça? Rapaz, no escritório tá pancada e tal. Aí, às vezes, aquele aluno vai para o escritório e fala assim, doutor, me libera aí, rapaz, umas 2 semanas aí para eu dar um gás aqui, que senão... Então, você percebe que não é um trabalho só meu. Sim. Então, o advogado do escritório que ele estagiava, ajudou. Aí, o cara tá casado, tem filho pequeno, e às vezes chega para a patroa, chega para a esposa, vou dar uma fugida aqui uns 2 dias, você aguenta aí o tranco aí, que eu tenho que fazer umas peças aqui que tá atrasada. Eu tenho uma aluna que está lá com um menino recém-nascido. E ela está fazendo peça com uma mão e o guri está na outra aqui. Então é uma rede. Então não sou só eu. Né? Eu estou lá no final, mas aí quando essa mãe vem dizer, não, o senhor é responsável de nada. Todos nós somos. Porque é uma rede de apoio. Eu dei a instrumentalização jurídica que ele precisava para passar. Mas ele precisa. Fatores, né? Ele precisa de um apoio em casa, de uma rede de apoio de pai, de mãe, de namorada, esposa, marido. E quando tudo isso converge e junta com a sua vontade, não tem outro resultado que não seja aprovação. E olha, eu vou dizer que essa sensação da aprovação, eu achei que eu ia sentir menos. Mas quando eu abri a lista e eu recebi, bom dia, doutor Gabriel...
É a abordagem, nossa abordagem assim. Quando sai a lista, eu já fico naquela. E vamos vendo aqui. Aí, como as turmas são reduzidas, né? A gente vai pegando os nomes ali, aí eu já vou. Bom dia, doutor Fulano. Bom dia, doutor. Tem uns que já percebem o que é, né? Sim. Tem uns que ainda fica. Oi, Márcio. Aí eu não percebeu, coitado. Bom dia, doutor. Oi, rapaz. Acorde pra vida, que o resultado já saiu. Rapaz, eu tava aqui no escritório. Na hora que saiu a lista, eu não tava achando meu nome. Eu não tava conseguindo pesquisar, né? Não tava conseguindo pesquisar mesmo, porque a lista ela sai com todos os estados, com todas as seccionais. E aí eu falei, eu não vou nada ficar procurando seccional por seccional. Eu botei lá pra pesquisar, né, no PDF. Aí botei meu nome e não saía. Aí eu, não, calma. Deixa eu ver na seccional aqui, pá. Aí fui procurando. Não enxerguei da primeira vez. Aí eu, não, peraí. Eu tava no celular, né? Porque na tela do computador tava uma peça que eu tava redigindo. Aí eu vou abrir no computador. É algum... Tacar molesta. Aí fui lá, vi meu nome, a minha primeira reação. Na verdade eu não tive reação, eu fiquei tipo assim... Sem acreditar, né? Não sei, é uma sensação em êxtase, é uma sensação indescritível. E eu ficava assim olhando, eu, caraca, isso mesmo, agora eu sou advogado. E isso pra mim foi uma sensação, é como eu falei, indescritível. E é interessante, né, como passa um filme assim, né? Eu tenho 17 anos e passei nessa prova da OAB, mas aquela sensação do momento da prova eu ainda lembro também, assim, esse êxtase interior, né? Essa coisa assim de que, porra, agora eu sou advogado, sabe? Agora eu posso, né, colocar meus ideais para fora, né, de alguma forma. Então, legitimidade para botar meus ideais aqui em algum lugar, né? E principalmente porque eu já sabia que queria advogar. Então aquilo ali foi muito especial e muito marcante, significativo para minha carreira, né? Porque a partir dali eu sei que, como você falou, eu tenho legitimidade para fazer o que eu quero fazer da minha vida. Então para mim foi sensacional. Você sabe assim que você se doou, né? Você tem a ideia da recompensa. O ser humano ele busca sempre uma recompensa. Tudo que você faz, você busca uma recompensa. Não necessariamente uma recompensa financeira. Mas a gente quer uma recompensa ao que a gente está fazendo. Márcio, quando eu faço um HC, eu quero uma recompensa da soltura. É a recompensa ou é aquela coisa do plantou e colheu? Então, é isso. A recompensa no sentido de assim, de hoje eu estou colhendo aqui, né? o que eu plantei. Porque é um plantio que ele não começa necessariamente quando você passa na primeira fase. É um plantio que começa quando você se matricula no curso de Direito. Então até essa semana aconteceu um episódio e alguém estava falando sobre provas, sobre avaliações e tal. Eu disse, olha, toda prova que eu faço, ela tem que ter um objetivo. Então toda a minha prova é aquela ideia de eu tirar você daqui e levar você aqui. Qual o primeiro filtro, como regra, de um estudante da OAB, de um estudante de Direito? É o OAB. Na minha ótica, o primeiro filtro é o exame de ordem. Sim. Então eu penso assim, eu preciso entrar nessa sala e sair daqui preparando você, pelo menos, para conseguir a sua aprovação no exame de ordem. Porque é o caminho, digamos, natural do estudante de Direito. Muitos passam e não querem advogar, querem a carteira porque vão fazer um outro concurso, sim, ou querem a carteira para ter a carteira e tal. Não importa o motivo. Mas para mim é o primeiro filtro. Então se eu não sair de uma aula sabendo que eu deixei você apto a pegar uma prova hoje daquele assunto que eu acabei de ministrar, você pegar uma questão e responder, eu não fiz o meu trabalho. Mesma coisa é uma avaliação. Então, quando eu faço a minha avaliação, eu penso assim, isso aqui vai conseguir refletir o que esse cara vai encontrar daqui a 4 meses, daqui a 6 meses, 8 meses lá na prova? Vai. Então é isso aqui. Se for para chegar lá e eu não conseguir tirar esse cara dessa zona para essa, nada feito. Então a ideia da recompensa é essa. É no sentido de que eu comecei o curso de Direito e eu estou finalizando, sim, o que eu plantei durante 5 anos como regra, né? No mínimo. Porque tem o período da primeira fase, tem o período da segunda, então não são 5 anos.
São 5 anos, da prova da primeira para a segunda tem mais 2 meses. E 2 meses de tensão lá em cima. Porque muitas vezes, esses 2 meses são muito dolorosos. Quando você pega muitas vezes um aluno que ele não tem uma base. Então, esse cara sofre o dobro. Então, se você tem um aluno que já tem uma base, o cara tem uma noção boa da disciplina, o sofrimento dele é menor. Mas é aquele cara que não tem, assim, ele conseguiu passar, mas ele não tem aquela base boa na disciplina que ele escolheu. Não só penal, qualquer disciplina. Esse cara vai ter que pagar dobrado. Por quê? Porque ele está aqui, ele precisa chegar aqui. E se ele for fazer o beabá, ele não sai daqui para cá. Ele vai ter que fazer mais. Então, é essa sensação de dizer, colhi o que eu plantei, fechei uma etapa, porque a vida é feita de etapas, mas eu fechei essa etapa. Sim. E fechei bem. Pronto, é isso. Então, essa é a sensação, né? Você olhar ali, eu fiquei em êxtase e tal. E a gente vai procurando. E cadê fulano? Não é possível um negócio disso. Não. E é como foi no celular. E no celular, às vezes, o dedo engancha ali, você não consegue... Não é possível um negócio desse, não. Cadê fulano aqui? Não. Aí eu lá vou pro computador e vou olhar de novo. E você fica... Esse acompanhamento passa a ser um tanto quanto pessoal, né? Pessoal. Assim, véio, meus alunos e tal. É pessoal. É pessoal. Eu sinto. Se o cara passar, eu tô no êxtase com o cara. Se o cara não passar, eu tô na força com o cara também. Entendi. Eu sinto. Eu não consigo simplesmente fazer a minha parte. Ministrar o conteúdo, fazer o simulado, corrigir sua peça, tudo. Não consigo. Eu fico na expectativa com você. Sim. Eu entrei com um recurso, teve uma aluna que ela ficou com 5.8. Ela precisa de 6, né, para passar, ficou com 5.8. Eu fiz o recurso para ela e quando foi o dia do resultado do recurso, quando saiu, eu digo a vocês aqui, eu chorei no carro. Que massa. Por quê? Porque era uma pessoa assim que eu disse, o negócio aqui é moral, é a obrigação moral. Eu preciso que essa criatura vá. Ela vai. Então, eu entrei com 3 recursos. Mas o primeiro nome que eu fui buscar foi o dela. Quando eu vi o nome, eu estava na Avenida Beira-Mar, ali no entroncamento para subir para o Rio Mar, parado no semáforo, olhando o celular, cometendo infração de trânsito. Corta. E eu digo a você, a lágrima desceu. Liguei, ela estava com o celular desligado. Eu acho que ela estava assim, ela disse, esse dia eu não quero esse dia, eu estou muito nervosa para olhar. E eu ligando, o celular desligado, disse, não é possível um negócio desse, não. Eu vou bater na casa dessa criatura, porque não é possível um negócio desse. Acho que depois de uma meia hora ela me ligou, chorando. E ela chorando lá e eu... Chorando de cá. Ô Márcio, essa forma sua, né? Você atrela aqui a sua história de vida, porque isso tem um fator psicológico, emocional muito forte, que ajuda os alunos. Assim eu vejo, né? Essa dedicação sua, ela termina que traz aos alunos ali uma, porra, meu irmão, então um cara aqui do meu lado, né? O cara pensa, tá comigo. O cara pensa assim, tá comigo. Não é só aquela relação, entre aspas, né, de consumo. Aquela relação professor-aluno. Não, você me contratou, eu vou fazer minha parte e pronto. Porque a prova do OAB, ela tem um quê muito emocional também, né? Total. Às vezes a gente acha, o cara não estudou. Não é isso. Não. Total. E é emocional mesmo, né? E eu digo a você tranquilamente. Lucas, meu microfone acho que não... Tá rolando. Então meu retorno aqui tá... Pode ser o fio. Voltou? Agora, voltou. E eu digo a você com tranquilidade, agora. Assim, hoje eu ministro aula para a primeira fase lá no portal, né, o portal concurso. Sim. Fica ali na desembargador na Augusto Mainar. E aí, eu tenho muito contato com os alunos, apesar de eu ser somente professor, mas eu tenho muito contato com eles, a gente cria uma proximidade, exatamente porque eu sempre digo a eles, gente, psicológico é um fator crucial na preparação. Então, muitas vezes a gente tem alunos hoje que eles não conseguem passar, não é necessariamente pela falta de conteúdo. É a falta de um aspecto psicológico forte, né? Que o cara consiga entender que ali é uma prova que ele está sendo avaliado, mas que ele não pode dar um peso maior do que o que a prova tem. Porque se ele der esse peso maior,
qualquer deslize que ele cometer, para ele é o fim do mundo. Então ele vai acabar sendo atingido de uma forma muito mais intensa e vai prejudicar o resultado dele na prova. Então eu comecei a ver isso quando eu comecei a ministrar aula para a OAB. Eu percebi que é um público muito diferente. Eu ministro aula para público de carreira policial. É diferente. O público já é diferente. É aquela ideia mais do sangue no olho. É o cara que, se você chega assim, vamos fazer uma aula aqui embaixo da árvore aqui, meu irmão, bora. Agora acabou, mete aí 50 flexão aí, meu irmão, bora. É o que tem, então, vamos nessa. É aquela galera que é sangue no olho. A turma da resistência mesmo, né? Pronto. É diferente do público da OAB. O aluno da OAB, ele não tem essa característica como regra. Alguns têm porque são seres humanos e cada um tem a sua particularidade. Mas, no geral, é um público que o aspecto psicológico ele é abatido mais facilmente. Então, é um aluno que ele deixa de fazer um simulado porque ele tem medo do resultado. Sim. E eu tento mostrar para esse cara que tudo é o ponto de vista. Eu faço a seguinte analogia. Eu digo assim, um fio de cabelo é muito? Aí a pessoa faz, não. Então bote na sua sopa. Você vai querer tomar uma sopa que tem um fio de cabelo? Sim. Não vai. Então um fio de cabelo é muito na sopa, mas é pouco na minha cabeça se eu tiver cabelo, né? Sim. Um fio não vai fazer falta. Então eu digo a ele, tudo é questão do ponto de vista. Você, quando vai fazer o simulado, você fica entendendo que se eu for mal, é porque eu estou mal, então eu vou mal na prova. Ao invés de você entender que, se você for mal naquele simulado, você tem a oportunidade de melhorar naquilo que você não foi bem e fortalecer a sua base. Então, é o aprendizado que você tem que tirar dali. Mas a maioria, por ter essa questão psicológica, não consegue fazer essa análise. Então, você tem, às vezes, 120 alunos em uma turma e você tem 50 alunos fazendo um simulado. Você tem 70 pessoas que deixam de fazer um simulado. Sendo que o simulado é importantíssimo. E outro ponto que eu digo também aos meus alunos. Se você sente que você precisa de ajuda no aspecto psicológico, procure um profissional. Sim. A gente não é obrigado a lidar sozinho com esses leões, não. Sim. Se você sente que isso está refletindo no seu desempenho em prova, busque uma ajuda de um profissional. Eu não tenho essa condição, porque eu não sou profissional da área. Eu converso com você, eu lhe oriento, tudo. Mas eu não sou a pessoa profissional da área. Então vai buscar essa ajuda também, que eu tenho certeza que vai facilitar o seu processo da aprovação da OAB. Porque hoje é o que eu penso, assim, tem pessoas que só precisam disso. Do aspecto psicológico, bem. Como você falou, essa rede, né? É a rede. É a família, né? O professor, o próprio aluno, a instituição, enfim. Em todas as áreas, ele vai ter um avanço. Se a família dá o apoio, é uma área que está firme. Se na sala de aula ele tem um apoio, é uma área que está firme. Se o aspecto mental dele está forte, é uma área que ele está firme. Não tem como a gente não ter um resultado positivo. Eu como estudante, eu olho para alguns colegas meus, né? E aí eu falo de faculdade e falo durante a preparação para a OAB. E quando veio o resultado, eu olhei para a lista, não vi alguns nomes, eu falei, como canso essa pessoa não está aqui na lista. Como isso é possível? Sabe? E aí você vai entender que, na verdade, a pessoa não passou por falta de conhecimento. Ela não passou porque na hora da prova ela teve algum problema que ela não conseguiu fazer a prova utilizando o conhecimento que ela adquiriu. E esse fator psicológico, eu tenho até uma dúvida assim de entender de onde é que ele vem, porque isso está abarcando assim e abatendo diversos alunos, pelo menos dentro do curso de Direito, que é o que eu vejo mais, né, dentro do meu curso, mas está sendo assim algo bem prejudicial e eu não estou entendendo muito bem de onde isso veio, né? É difícil entender na verdade, mas... Vamos trazer aqui o profissional aí da área, né? Pra gente bater esse papo, porque saúde mental. Saúde mental. Não, total, ou você controla suas emoções, ou suas emoções vão controlar você. Isso é fato. Então, eu até digo aos alunos o seguinte, eu digo, olha, a gente precisa entender que a prova tem um peso. Eu só não posso dar um peso maior do que o que ela tem.
Porque se você fizer isso, você deixa ela entrar na sua mente. Então, quer queira, quer não, essa galera hoje, vou dizer essa galera hoje que está fazendo a prova da OAB, é uma galera que há um tempo atrás eles estavam tendo aula na pandemia, aula online. São pessoas que podem ter perdido pessoas na época da pandemia. São alunos que muitas vezes não tiveram essa aula online de forma satisfatória. Então, quando você junta tudo, né, a sociedade hoje também é a era da informação rápida. Então, hoje a gente não tem muita paciência também com o processo de aprendizagem. Então, isso me deixa ansioso. Boa. Eu penso, né, eu estava fazendo uma reflexão essa semana passada, conversando com outro professor que é de outro estado, e a gente estava falando isso. A gente vive o processo de conhecimento de uma forma diferente do que eu vivi. No seguinte sentido: se eu quisesse aprender alguma coisa, eu ia na biblioteca, ia pegar um livro e ia me virar. Aí, com o tempo, sempre surgem aquelas necessidades, e o mercado ele vai suprindo a sua necessidade. Então, chegou alguém e falou assim, ó, livro para mim já não tá bom, tem que ter um resumo. Aí alguém foi lá e disse, vamos dar o resumo para esse cara, vamos dar uma apostila. Aí depois da apostila vem o resumo da apostila. A apostila já é o resumo. Aí o cabo agora me vem com o resumo do resumo. Aí depois o cara fala, não, mas tá muito longo isso daí. Não dá para jogar isso aí num vídeo aí no Instagram de 2 minutos, não, no short. Dá um corte no short aí. Aí depois o cara, mas pai, 2 minutos não, mas faz um Reels aí de 1 minuto e meio aí que... Então a gente não está respeitando o nosso processo também de conhecimento. E na hora que a gente não respeita esse processo de conhecimento, a gente quer informação a nível de fast food. E a gente não consegue. Aí isso gera o quê? Frustração. Eu sempre tive uma teoria assim, que o curso de Direito, ele vai dar aquela base, né? Ele é uma base, né? E ele vai dizer a você aonde você pode pesquisar aquilo de uma fonte segura. Exatamente. E aí a gente pega essa fonte segura nos dias atuais, ela é transformada em reels do Instagram, em vídeos de 1 minuto, né? Que quando você vai ver o tecnicismo daquilo, a origem daquele tema, enfim, você vai se perdendo no caminho, né? E fica esse conhecimento superficial, que muitas vezes é menor do que a própria base que foi dada na faculdade. Exatamente. Entendeu? Essa é a minha preocupação em relação à atuação, o mercado de forma geral, não só do direito, mas de todas as áreas, né? E isso é um fator que contribui para essa ansiedade. Exatamente. Por quê? Porque a gente não está respeitando o nosso processo de conhecimento. Eu parto da seguinte premissa. Tem coisas que só você pode fazer. Sim. Por você. É só você. Se eu faço por você, eu não estou lhe ajudando. Eu estou lhe prejudicando. Com certeza. É a ideia do não dar o peixe e ensinar a pescar. Sim. Então, hoje a busca do aluno é materiais cada vez mais completos. O material tem que ter tudo. Tem curso, né? E aí é uma crítica que também eu faço, que o cara vende o curso e fala assim, ó, você não precisa fazer nada, só sentar e assistir. Eu estou criando um moribundo aí. Eu preciso que você se mexa. Sim. Então eu vou colocar um esqueleto da informação, mas quem é que vai complementar? Você. Você está me escutando, me entendendo e fazendo as anotações que são pertinentes. Mesmo porque esse cara que passa na prova por esses outros métodos, que tipo de profissional ele vai ser? Também. Né? Então, ainda assim, tem esse outro aspecto. O primeiro aspecto já é a tendência a não passar. Sim. Esse já é o primeiro. Sim. E segundo, partindo da premissa que essa pessoa passou, que tipo de profissional a gente está formando? Exatamente. É a pessoa que tem, entre aspas, o conhecimento da largura de um oceano e da profundidade de uma poça d'água. Sim. Boa. Acontece muito isso. Muito. Então, assim, eu preciso que o aluno entenda que conhecimento é um processo e que ele respeite o processo de conhecimento dele. Que se ele precisa de 2 dias para estudar aquilo, ele tem que gastar esses 2 dias para estudar aquilo. Eu não posso chegar e entregar tudo para ele, porque eu não estou ajudando ele.
E aí é isso, se você não entendeu muitas vezes o instituto, se você não entendeu a base, não entendeu a base principiológica, o que é que eu gero nessa pessoa? Frustração. E aí o que é que acontece com essa pessoa? Fica ansiosa porque não está conseguindo aprender. Ah, mas eu não consigo entender. Claro, é um áudio no WhatsApp que eu tenho que passar por 2. É videoaula no 2. A vida é no 2.0 hoje. Então, assim... Aceleradíssimo, né? É legal você ter as ferramentas de jogar a vida pro 2.0. Mas você tem que saber que tem hora que a vida tem que estar no ritmo que ela tá. Então você, às vezes, pode jogar no 1, no 1.25. Eu não preciso jogar necessariamente no 2.0. Então eu sinto também que tem alunos que, ao fazer isso, eles estão contribuindo com essa falha no processo de conhecimento e que volta como uma ansiedade, que volta com esse abalo psicológico do aluno, de não aguentar um simulado, tirar uma nota ruim. É isso. E que reflete diretamente na prova, né? E aí depois reflete na prova. Agora faz um pouco mais sentido para mim, né? Porque, aí voltando um pouco à conversa, eu estudei primeiro na Universidade Federal de Sergipe, fiz engenharia química. Então lá eu não tinha esse negócio que vem pronto. Então lá, cálculo 1, primeira matéria assim do período assim mais pesada, você tem um professor, obviamente, dando a aula em sala, e eu tive uma boa professora, mas você não tem tudo ali. E os professores falaram claramente, não, isso aqui você tem que ir pro livro. Aí lá vai a gente para a biblioteca pegar o livro de James Stewart, de cálculo 1, que não era só de cálculo 1, né? Introdução ao cálculo. E aí vai lá. Dá até nervoso, viu? Vai. Eu sou de humanas, pô. Sou de humanas, me ajuda. Dá até nervoso ele falando esse assunto aí. Aí você vai lá, James Stewart. Aí, pô, não tô entendendo nada. Aí, calma, tem um livro que é só o solucionário, que você pega só as questões resolvidas. Porra, aí então tá me explicando aqui como é que faz a questão. Ah, agora eu entendi. Pronto, aí vai pra prova. Então, quando eu fui pro curso de Direito, eu já fui com essa bagagem de entender como é que eu tenho que estudar. De pegar a doutrina, né, chegar lá nos primeiros períodos de Direito Civil, por exemplo, e pegar o livro de Pablo Stolze para estudar. Então eu me acostumei a estudar pela doutrina, pelos livros, né? Então esse processo de ter essa ansiedade, eu não senti isso ao longo do curso de Direito e agora faz um pouco mais de sentido para mim. Porque realmente essa aceleração no processo é perigosa. Tem processos que precisam ser respeitados. Exatamente. Então, se você não respeita, é o que eu digo, a conta chega. É melhor você pagar a conta agora do que você pagar lá na frente com juros. Então eu digo aos alunos, olha, qual doutrina você vai pegar? A doutrina que você quiser. Mas você quer dizer para mim que, né, sempre que eu paro e penso assim, eu já tenho 10 anos de sala de aula. Comecei em 2014. Então, eu sei que esse cara não vai pegar o livro. Eu sei que esse cara vai se contentar com o que eu falei, com o que está no caderno, e ele vai trabalhar em cima daquilo ali. Beleza. Se ele conseguiu entender, ele vai estar com uma base, ele vai ainda fazer a base. Mas muitos nem isso faz. Então essa base, que poderia ser um pouquinho sólida, não vai ser sólida. Porque ele vai estudar para a prova, e é outra crítica, não se estuda para a prova, se estuda para a vida. Estuda para a vida, meu amigo. Então, às vezes, a gente dentro da faculdade, a gente não tem essa noção muitas vezes, que a gente precisa estudar para a vida. Mas quando a gente encontra pessoas que já passaram por aquele caminho e falam, olha, estude para a vida, estude para a prova não. É onde eu digo que a conta chega. Então, se esse cara ele consegue fazer uma base legal, lá na frente a tendência é sofrer menos. Hoje a gente encontra muitos alunos que eles concluem o curso de Direito e passam tanto tempo tentando passar na prova da OAB que bate quase o tempo de outro curso de Direito. O cara passa mais de 3 anos estudando para a OAB. Não é para isso acontecer como regra. Então eu preciso entender o que está acontecendo com esse aluno. Sim. E aí, velho, o que foi que aconteceu? Ah, é o fator psicológico. Beleza. Mas esse fator psicológico tem uma causa também. Não é só dizer é o psicológico. Eu preciso entender por que é que o meu psicológico está me sabotando. E muitas vezes é isso. É porque como na faculdade eu não construí, não deu para eu fazer a minha base. E onde é que eu vou construir agora? Durante o curso preparatório. Aí eu não consigo passar na primeira, nem na segunda,
porque na verdade eu estou usando o curso preparatório para construir a base que eu deveria ter construído durante a graduação. Que devia ser curso finalizatório, Pronto, por assim dizer, né? Aí ele vira um curso realmente preparatório. Ele está lhe ensinando o básico do constitucional, está lhe ensinando o básico do administrativo, que era para você chegar pelo menos com o básico. Porque se você chega com o básico, o curso vai lhe ajudar muito mais a entender como é o processo. Mas se você não chega nem com o básico, eu estou dando uma aula lá e na verdade o cara disse, meu irmão, o que é que esse cara está falando? Quando na verdade dizer, pô, isso aqui eu já sei, só que ele não sabe. Aí é por isso que o psicológico também afeta. É verdade. A gente precisa respeitar o nosso processo de conhecimento. E entender o seguinte também, que é uma coisa que eu vejo muito. O professor não dá material. O professor não tem uma apostila. Claro que não, cara. Doutrina. Pega seu livro. Como você falou, Direito Civil 1. Aí eu fui lá, Carlos Roberto Gonçalves. Vamos estudar. Você estuda o livro todo? Não. Mas você tem que construir uma base com a sua doutrina. É isso, é pegar livro e estudar. Hoje, o cara quer que você encaminhe um vídeo. Manda um áudio aí explicando. Pô, o cara manda mesmo, professor, eu tô procurando aqui, não tô achando. Velho, procura, a gente precisa procurar. Dizer, qual é o jargão clássico? Vista sua roupa de canguru e dê seus pulos, meu irmão. Boa. Você precisa procurar, pô, porque na hora da prova, eu não tô do seu lado, Gabriel não vai estar do seu lado, o Luciano não tá do seu lado. Você que tem que procurar. Só que o aluno às vezes acha que você falar isso é, pô, a má vontade, era só dizer onde tá. Mas na hora eu não vou estar do seu lado. Eu preciso que você entenda. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu estou me sentindo incomodado. Estou me sentindo mais velho aqui na presença de vocês, porque já sou, mas vocês ficam me chamando de doutor Luciano. Doutor, por favor, não. Luciano, deixei para falar agora, porque eu já estou assim... Foi chegando no limite, eu estou chegando no limite. Então, Luciano vamos lá. Tá aqui, né? Até porque nós somos próximos aí, né? A gente consegue ver que pelo número da OAB nós estamos porque próximos, eu né? tenho muito cabelo branco. Ele tá ali com uma barba um pouco mais grisalha e tal, a minha ainda tá no caminho, né? Então eu acho que isso contribui, sabe? Eu entendo que muitas vezes o aluno não tem a maturidade ainda para entender que quando o professor fala aquilo a ele lá no primeiro, segundo, terceiro período, não é que o professor quer algo ruim para ele. É ou tá com descaso, né? Ou tá com descaso, dizer, eu vou nada, vá procurar. Não, é no sentido de que, meu irmão, você tem que procurar. Porque isso aí vai lhe ajudar. Você não consegue ver agora. Mas lá na frente você vai lembrar, você vai entender. Bem que ele falou. Agradeço até hoje as minhas aulinhas de cálculo 1 com a Ariana, grande professora Ariana. É isso. O conhecimento, quando ele é implementado e quando você entende, faz com que eu, em 2024, já anos depois de formado, eu me recorde com muito carinho das aulas que eu tive na faculdade com a maioria dos meus professores. Exatamente por isso, porque eram pessoas solícitas, eram pessoas que estavam lá cumprindo, né, a missão ali de transformar, mas pessoas que diziam, vá para a sua doutrina, pesquise, procure. Então, faça a sua parte. Faça a sua parte. Tem coisas que eu não posso fazer por você. Eu posso fazer muita coisa, menos a sua parte. Essa é sua. Pronto. E já que a gente está falando de 2024, né, o corrente ano, né? Quais são, assim, pra gente finalizar aqui, que já vai muitas horas, já tem muitas horas de... Bom, viu? Tem muitas horas de conversa aqui. Quais são os seus projetos atuais, né, e os futuros que estão por vir? Como é que tá isso aí, pra gente finalizar? E a mensagem final, né, o que é que você pode falar aí para os alunos que estão escutando, para as pessoas que estão vendo aqui a gente, né? Então, nosso projeto, assim, eu sempre tive, como eu falei desde o início, né? Quando eu entendi o propósito de transformar. Sim. Então eu tenho esse projeto, é um projeto que eu vou implementar, com fé em Deus, ainda esse ano, de poder levar o direito penal, o processo penal, de um valor, de uma forma acessível, não só para os meus alunos, mas de uma forma geral. Então, que alunos que sejam de outras faculdades, que queiram estudar comigo, por exemplo, que ele possa estudar comigo numa plataforma minha de aula. De eu ensinar esse cara desde o início lá do direito penal, o cara estudar ali teoria da norma penal,
Lei penal no tempo, no espaço, aqueles assuntos introdutórios que o cara diz assim, pô, eu quero estudar com esse cara, eu acho que esse cara vai me ajudar e que ele tenha a possibilidade de estudar comigo, mesmo ele não sendo meu aluno, mesmo ele não sendo de Sergipe, né? Estou conversando com um colega que é de fora, aí ele dá uma indicação, siga lá o professor, aí você vê gente de outros estados que a internet hoje ela propicia isso. Exatamente. Já ia dizer que o nosso estúdio aqui está à disposição para esse projeto seu. É uma ideia que eu tenho. A gente tem que aproveitar a internet para essas coisas boas, né? Porque Sim. hoje a internet ela traz tanta coisa negativa mesmo, né? De não conhecimento, né? E a gente querendo levar conhecimento às pessoas como é esse seu projeto, eu fico muito feliz assim de estar perto, próximo de pessoas que tenham essa visão mesmo, né? Eu tenho contato, assim, em virtude da UAB, a gente acaba conhecendo alunos que não necessariamente são alunos da FANESE. Então eu conheço alunos da Pio-10, de outras faculdades. E muitas vezes a gente fala assim, pô, professor, gostei muito de sua aula. E aí eu fico, pô, se eu pudesse já fazer com que esse cara me conhecesse, né, já estudasse comigo e talvez eu facilitasse a vida dele. Porque é isso que a gente tenta se tornar, um facilitador. De mostrar para ele, independentemente da matéria que ele vai estudar, mas mostrar para ele, olha, vamos aqui que eu vou lhe preparar. Você quer aprender mesmo? Venha para cá. Não é que você vai sair daqui pronto para tudo, mas você vai sair pronto para o mínimo que você precisa para sobreviver aqui fora. Mas a bagagem vai estar cheia. Mas né? a bagagem vai estar cheia. O mínimo vai estar aqui. Sim. E aí, com a sua experiência, com a sua vivência, com o seu trabalho, essa bagagem ela vai sendo preenchida muito mais agora com a sua vida prática. Então, esse é um projeto que eu tenho para 2024. Projeto bom. Excelente. Com fé em Deus nós vamos fazer. Excelente. E em termos de mensagem para essa galera, né, que está aí nos assistindo, Fala aqui para um. falo para quem aqui? Fecha não aí, Luquinhas. Para essa aqui, galera, estude. A educação, ela transforma. Independentemente, mantenha-se sempre estudando. Pode não ser necessariamente o direito, mas utilize a educação como um instrumento de transformação. Sempre almeje estar melhor. Não se compare com ninguém, né? A comparação é a raiz da infelicidade. Quando você se compara com alguém, quando você se mede, né, com a régua dos outros, você fica muito para baixo. Tenta sempre entender que você está numa briga, entre aspas, com você mesmo. É você de hoje ser melhor do que o você de ontem e você de amanhã ser o melhor do que o você de hoje. Então essa é a mensagem que eu deixo para você, não só estudando direito, mas você que está aqui nos assistindo, estuda qualquer coisa aí em termos de curso, ou até mesmo você que já está trabalhando e está querendo melhorar enquanto ser humano. A gente vive um processo de construção melhor. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil da gente viver. É isso. Show de bola. Sensacional. Que massa. Estou muito feliz, Márcio, com sua vinda aqui. É uma satisfação muito grande aqui da gente, através de Gabriel, conhecer você. Aqui a gente está de portas abertas, sempre que quiser vir bater esse papo aqui com a gente, vamos só marcar aí, falar com o Gabriel. Pronto. E já quero marcar aí o retorno já. Aí, né? Vamos implementar, tem várias ideias aí. Esse retorno. Exatamente. Fiquei muito feliz com o convite, né? Era uma coisa também que eu acho massa, acho muito legal essa ideia de podcast, mas nunca tinha participado. Então, era um negócio assim que eu já tinha, e quando o Gabriel falou, eu vou lhe chamar, eu digo, vamos nessa. Fechou. Juntou a fome com a vontade de comer. Bom. E aí, vamos nessa. Então, eu que agradeço o convite aí, tanto de Luciano como de Gabriel, para estar aqui podendo contribuir de alguma forma para essa galera aí. Pois é, fica aqui também os meus agradecimentos, porque realmente é uma honra trazer um cara que é meu amigo, professor, me auxiliou de alguma forma a realizar um sonho. Sim. Então eu realmente estou muito grato de você estar aqui hoje, da gente ter batido esse papo, que foi massa. Foi massa de verdade. Rendeu, o tempo passou que eu nem percebi. Passou, eu dei uma olhada aqui no relógio, assim, caramba, já? Você vai falando aqui, conversando, legal, a coisa vai vindo, você nem... Eu digo, tá caramba, já tá por aí. Isso é legal daqui. Pois é, vamos ficar por aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @JusLocos no Instagram. @JusLocos Cowork no YouTube. Nos nossos Instagrams pessoais, deve estar aparecendo aqui na tela. Aí embaixo. E é isso aí. E é isso. Finalizamos mais um.
finalizamos mais um. Obrigado. Valeu, galera.